Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação: Marta Padovese. Olá, eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. Aqui no programa Multidom, para falar um pouco sobre a Semana Santa, uma semana particularmente especial aos cristãos, está conosco o padre Jucimar Bittencourt, da paróquia de Santa Bárbara. O padre Jucimar Bittencourt é pároco da paróquia de Santa Bárbara desde fevereiro de 2011. Olá, padre Jucimar, tudo bem? Olá, tudo bem, Marta? Também um grande abraço a você e àqueles que nos ouvem através do programa Multidom. Eu gostaria que o senhor explicasse quando se inicia a Semana Santa e por que esse nome? Olha, a Semana Santa, ela se inicia com o Domingo de Ramos, com a celebração do Domingo de Ramos. E depois ela termina no Domingo de Páscoa, que é no domingo seguinte ao Domingo de Ramos. Então aí praticamente essa semana toda é que nós chamamos de Semana Santa. E por que Semana Santa? Porque nesta semana nós celebramos os mistérios da nossa salvação, onde nós nos voltamos para Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, é aquele que nos salvou inteiramente. Por isso nós chamamos então de Semana Santa, porque nós nos voltamos especificamente nessa semana a este mistério da salvação, que é a vinda do Filho de Deus para o meio de nós, para a vida da humanidade, trazendo a salvação de Deus a todos. O que é o Domingo de Ramos? O que é celebrado, o que é comemorado no Domingo de Ramos? No Domingo de Ramos, nós temos duas dinâmicas distintas, como se fossem duas celebrações distintas, e elas são unidas. Então, primeiramente, nós temos o Messias entrando na cidade de Jerusalém. É importante falarmos também dessa figura do Messias, porque quem era o Messias para o povo? O que o povo esperava? Que tem um grande poder, que é um grande rei, que poderia entrar na cidade. Mas vejamos bem, a entrada de Jesus não é uma entrada triunfal ou triunfalista, como nós podemos ver quando muitos reis têm essas entradas com o cavalo, com o exército, com todo aquele poderio militar. A entrada de Jesus, ela é feita de maneira muito singela, muito simples, e é aí que vem o Domingo de Ramos. Por quê? Porque os ramos é algo popular que você encontra na rua, que você retira lá uma folha e vai lá fazer uma homenagem singela àquele que está entrando. Então, o Messias Jesus não é o Messias muitas vezes esperado pelo povo. Agora nós temos um verdadeiro Messias, um verdadeiro rei que vai trazer a justiça para o povo. Não, Jesus não é esse tipo de Messias, com autoritarismo. Ele é um líder, e é um líder que vem para trazer a salvação. Ele entra com o jumentinho, não entra com o cavalo. Não entra com o exército, entra com os seus discípulos. E de maneira muito singela, vem trazendo a mensagem de salvação a todo o povo. Então é este Messias que é muito simples, muito humilde, que vem nos trazer a salvação. Então não se trata de poderio, aliás, é sempre um chamado que Deus nos faz através desta entrada de Jesus em Jerusalém, e o chamado de Jesus é muito livre. O chamado de Deus é assim, ele não obriga as pessoas a seguirem a ele, muito pelo contrário, é um chamado que ele faz, que ele veio nos trazer. Então, a primeira parte dessa dinâmica é esta entrada de Jesus em Jerusalém, feita de maneira muito diferente, muito simples, muito singela. E a segunda parte é a parte da paixão, porque é nesta cidade de Jerusalém, onde Jesus foi aclamado como Messias, que ele também será morto, que ele também entregará a sua vida por todos nós.
Claro que nós falamos de entrega, mas de todo um processo que houve contra Jesus, contra a sua pessoa. Aliás, nós costumamos dizer assim que Jesus não morreu de morte morrida, morreu de morte matada. É um ditado bem popular. Por quê? Porque, de fato, através da missão que ele realizou no meio de nós, ele chegou nesse ponto onde as pessoas, as lideranças políticas e religiosas daquele tempo não aceitaram a mensagem ou o messianismo de Jesus, porque aí há uma confusão também por parte das autoridades. Que Messias que é esse? Quem nós conhecemos é o imperador, não conhecemos outro Messias além do imperador. E como que esse, que agora está chegando, ele se auto-intitula como Messias? Na verdade, Jesus não se intitula como Messias. Quem intitula Jesus é o próprio povo. O próprio povo começa a fazer essa certa confusão diante do messianismo que Jesus veio trazer. Ele não veio tomar poder de ninguém, do imperador, de nenhum outro rei. Ele veio para exercer o seu ministério de salvação presente no meio de nós. É esta a intenção de Jesus. Então, o Domingo de Ramos, ele se volta nessas duas dinâmicas. A entrada de Jesus em Jerusalém, com os ramos, a aclamação, e depois a morte de Jesus, que foi então levada pelas autoridades não só políticas, mas também religiosas do seu tempo. E quais são as outras celebrações durante a Semana Santa? Existe uma celebração específica que nós chamamos de Missa dos Santos Óleos, que lá nessa celebração está presente o bispo da diocese de Piracicaba, todos os padres de todas as paróquias, são mais de 70 paróquias que nós temos em nossa diocese, e também as representações de cada paróquia, que são os leigos e leigas, que fazem parte das variadas comunidades. Nesta celebração, nesta missa dos Santos Óleos, que pode acontecer na quarta-feira à noite da Semana Santa ou na quinta-feira de manhã, lá acontece a bênção dos óleos do crisma, dos catecúmenos e também do óleo dos enfermos. E há todo um simbolismo em torno disso, porque a partir dessa celebração em que são abençoados estes óleos, nós temos lá o do crisma, que é utilizado no sacramento do crisma e também no batismo das crianças e adultos. Quando o bispo vem à paróquia realizar uma crisma, esse óleo ele é utilizado para o crisma dos jovens a partir dos 14 anos, também dos adultos. O óleo dos catecúmenos é o óleo que é utilizado no batismo também. Catecúmeno quer dizer aquele que é apresentado para a vida da igreja. Então, este óleo simboliza essa acolhida, o Cristo que está acolhendo este que vem para receber o batismo, para se tornar seguidor de Jesus Cristo através do batismo. Depois o óleo dos enfermos. Este óleo nós chamamos aí a unção dos enfermos, que quando os enfermos recebem essa bênção de Deus. Então, o óleo representa a força de Deus na vida daquele que está enfermo, daquele que está doente. Então, esses óleos são abençoados lá nesse dia e automaticamente já vem para que durante o ano todo, até o outro ano, até a outra quarta-feira da Semana Santa ou até a outra quinta de manhã, eles são utilizados e depois são renovados, esses óleos com essa nova bênção no próximo ano. Sobre a Quinta-feira Santa, você vai explicar um pouquinho para a gente o que é, porque tem a instituição da Eucaristia, tem a última ceia, tem a missa de lava-pés. A quinta-feira é um dia bem cheio de celebrações. E também tem a mudança do Santíssimo Sacramento, que ele é retirado do altar e colocado no outro. É bastante coisa para explicar para a gente. Depois, a partir da quinta-feira, nós chamamos Tríduo Pascal. E o primeiro dia é essa celebração da Ceia do Senhor. Nesta celebração, nós temos duas coisas importantes. A instituição do sacerdócio, por isso nós temos o lava-pés. Quando Jesus faz essa dinâmica de lavar os pés dos discípulos, ele ensina como deve ser o sacerdócio. O sacerdócio, ele deve estar a serviço das pessoas, a serviço da vida,
vida. O sacerdote, ele entende isso, que como Jesus lavou os pés dos discípulos, sendo mestre e senhor, assim também o sacerdócio deve se valer disso. Exclusivamente é aquele que também se doa, lavando os pés também, como serviço às demais pessoas. E depois a instituição da Eucaristia. A Eucaristia nós celebramos nessa ceia. É interessante também que nós recordemos isso. A Eucaristia não é uma criação da comunidade cristã. A Eucaristia é um mandato que Jesus fez na última ceia com os seus discípulos. Fazei isto, tomai, comei em memória de mim. Todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês estarão recordando e fazendo memória a mim. A quê? A Páscoa, a entrega de Jesus definitiva. Então, a ceia do Senhor, nós celebramos essas duas coisas importantes. A instituição do sacerdócio, com lava-pés, e também a instituição da Eucaristia, feita e realizada por Jesus, que nós celebramos até os nossos dias. Depois, no final desta celebração da quinta-feira, há uma adoração. E nós, então, levamos o Santíssimo que está no altar, já feita a comunhão, nós levamos para um lugar de adoração. Por quê? Porque, na verdade, nós depois iremos guardar o Santíssimo Sacramento, porque na sexta-feira não acontece nenhum tipo de sacramento. Então, o que significa isso? Tirar do lugar, levar do altar, porque naquele momento a igreja está em oração. Então, não é mais aquele local que é a capela do Santíssimo, onde a Eucaristia fica guardada. Não é mais naquele local. Por quê? Porque há um lugar depois específico até nós voltarmos novamente com a celebração, que aí vai se dar no sábado, aí novamente o Santíssimo voltará para a capela. Mas este é o momento assim em que nós modificamos, vamos dizer assim, nós nos voltamos inteiramente num lugar próprio para a adoração. Ali deve ser um lugar específico. Se nós nos lembramos antes da entrega de Jesus definitiva, Jesus fez isso com os discípulos. Ele ficou no momento na montanha, conversando, preparando os discípulos. Isso é interessante. Então, é este momento especial que nós vivemos antes da entrega de Jesus na sexta-feira, que vai ser a sua morte. Então, tem esse momento aí que nós nos reunimos em oração. A igreja está em oração para nos voltarmos inteiramente através da adoração que nós estamos fazendo para a sexta-feira santa, que será o momento da entrega de Jesus. Então, como não se celebra os sacramentos e como o sacramento não ficará lá na capela como é costume, nós então o colocamos em um lugar diferente. Então esse momento, praticamente depois, no final, depois dessa adoração, não se tem uma bênção final, porque o tríduo é como se fosse uma celebração única. 3 celebrações em uma só. A bênção, ela vai acontecer apenas na vigília pascal, que é a terceira celebração que nós iremos fazer no sábado, dentro do tríduo pascal. Então, basicamente, na quinta-feira, nós nos voltamos a isso. É a missa da ceia do Senhor, né, com essa especificidade aí, juntamente com a adoração num local específico, nos preparando então aí em oração para a entrega definitiva de Jesus, que irá acontecer na sexta-feira. A Sexta-feira Santa, que é a paixão e morte de Jesus Cristo. Nesse dia não há missas, e o senhor já falou, não há consagração, não há sacramentos, e também tem a adoração da cruz. Nós temos 4 partes que fazem parte dessa celebração da sexta-feira. 4 partes distintas. A primeira parte é a parte da paixão do Senhor. É ali que nós entendemos, através da liturgia da palavra, é a primeira parte, a liturgia da palavra voltada ao servo, aquele que entregou a sua vida por todos nós, ao evangelho também que fala da paixão de Jesus, toda aquela condenação que houve, e até a morte de Jesus, até a cruz. Essa é a primeira parte, a liturgia da palavra. A segunda parte que nós celebramos, ela é chamada de oração universal. Nesta oração universal, a igreja reunida, ela reza por todo mundo, inclusive para aquelas pessoas que não
creem em Deus, não creem em Jesus, não creem na salvação. É um momento mesmo de comunhão universal, por isso que nós chamamos de oração universal, porque nós rezamos por todos, independentemente se a pessoa acredita ou não em Deus, em Jesus, na salvação que Jesus trouxe, a igreja também se coloca em oração por toda a humanidade, pelo Papa, pela igreja, pelos judeus, por todas as pessoas, indistintamente. E agora, até de maneira mais ligada aí à questão da pandemia, a igreja faz uma oração também, para que de fato vá se descobrindo aí novas alternativas para que a vida das pessoas sejam salvas, indistintamente se é católico, se não é católico, né? Se trata mesmo da vida das pessoas que são amadas e queridas por Deus. E nesta oração nós também lembramos essa pandemia, um momento tão difícil que nós estamos vivendo. Aliás, existe uma ligação muito profunda com esse sofrimento, a paixão de Jesus mesmo, né? Porque nós só entendemos o sofrimento, a dificuldade, à luz da paixão, da entrega de Jesus por nós. É a maneira que nós encontramos de entender o sofrimento humano, olhando para a paixão, para a entrega de Jesus, que ele realizou por todos nós pela nossa salvação. E depois dessa oração universal, nós temos a parte da adoração da cruz. Aí sim, nós nos colocamos em adoração. É um momento assim de muito respeito, onde as pessoas vêm, eles tocam na cruz, beijam a cruz, fazem o seu momento ali de adoração, porque para nós cristãos a cruz não é derrota. Para nós cristãos e cristãs, a cruz é sinal de vitória, porque a vida de Jesus não terminou na cruz. Para nós, a vida de Jesus termina na ressurreição. É um processo que fez parte da vida de Jesus, e nós entendemos que a cruz é aquele momento da entrega definitiva de Jesus. É a grande hora, segundo o Evangelho de João, é o grande momento, é a grande hora em que Jesus entrega a sua vida por todos nós, por toda a humanidade. Então a cruz, ela é adorada por conta disso, porque Jesus entrega a sua vida por todos nós. E depois a última parte, que é a quarta parte dessa sexta-feira da Paixão do Senhor, que é a comunhão. É aquela mesma comunhão da quinta-feira, porque como nós não temos a celebração da missa na sexta, a comunhão que fazemos agora recebendo a Eucaristia é a da quinta-feira, que é a da ceia do Senhor, onde Jesus celebra, então nós lembramos isso, celebra com os seus discípulos, e aí o povo recebe a comunhão. Você ouviu o programa Multidom, apresentação Marta Padovese. O entrevistado de hoje é o padre Jucimar Bittencourt, da paróquia de Santa Bárbara. E tem o Sábado de Aleluia. Se chama Sábado de Aleluia, por que afinal? Sábado de Aleluia porque é uma aclamação viva, uma festa. Por quê? Porque nesse terceiro dia do Tríduo, que nós chamamos de Vigília Pascal, que é o Sábado Aleluia, nós já proclamamos que Jesus ressuscitou. E é interessante porque é o último dia do Tríduo, naquele momento nós fazemos essa grande proclamação. Aliás, tem uma frase que dá um simbolismo muito grande a esta noite. Nós dizemos assim: ó noite mais clara que o dia, porque é nesta noite que é iluminada pela luz que é a vida nova que Jesus trouxe a todos nós através da sua Páscoa. E neste início da celebração da Vigília Pascal, ela se inicia com a celebração da luz. E nós temos três partes que nós chamamos de celebração da luz. A primeira é a bênção do fogo. Por que o fogo? Porque o fogo ilumina, o fogo ele aquece, o fogo dá a entender que existe uma luz em meio às trevas. E por isso existe a bênção do fogo. Então o fogo que transforma, que traz essa novidade, essa luz que vai começar a iluminar as trevas. Que trevas? Aquela treva da morte, da sexta-feira que nós celebramos. Nós estamos em luto, nós estamos em trevas, porque Jesus entregou a sua vida por todos nós. Só que agora, com o fogo sendo aceso, o fogo novo que nós chamamos, é esta luz que já começa a clarear esta escuridão das trevas que nós celebramos na sexta-feira. E depois há a procissão do Círio Pascal, porque o círio, que é uma vela maior, nós acendemos esse Círio Pascal com este fogo que foi abençoado. Então começa
ainda a dar mais claridade nesta noite. Então, por isso, celebração da luz. E aí acontece a proclamação da Páscoa. Nesse momento, as velas de todas as pessoas que estão ali na celebração são acesas, porque agora a claridade é muito maior, porque a ressurreição de Jesus vai se espalhando, a luz de Deus vai se espalhando no coração e na vida de todos nós, de toda a humanidade. E por isso, noite mais clara que o dia, porque de fato nós proclamamos o Exulte, que nós chamamos, que é o canto inicial, que é a proclamação da Páscoa, que nós já estamos anunciando. Jesus vive, está vivo, é claro como a luz do dia em plena noite. É essa celebração que nós fazemos na Vigília Pascal. Claro, depois a Vigília, ela tem um simbolismo muito grande. Depois dessas partes que nós chamamos de celebração da luz, que é o início da Vigília, depois nós temos a liturgia da palavra. Na liturgia da palavra, nós temos 9 leituras que são proclamadas, com os seus respectivos salmos. E começamos lá pela liturgia do Gênesis, com a criação de tudo, onde a luz de Deus se faz presente na vida da humanidade, criando tudo que existe, criando o homem, a mulher, e vai passando por toda a história da salvação até chegar no Evangelho, onde nós proclamamos a ressurreição de Jesus, onde a comunidade já faz esta experiência de Jesus na ressurreição, onde ainda que de maneira, claro, ainda é muito assustada, será que aconteceu isso? Alguém roubou o corpo de Jesus? Não, ele está vivo, ele ressuscitou, vai dizer o anjo. Então já é toda a história da salvação, ela é nos contada nessa liturgia da palavra na noite da Vigília Pascal. Por isso é uma celebração muito longa, né? Quem vai já vai preparado, porque sabe que vai demorar bastante, mas assim, é uma celebração muito rica. Aliás, nós chamamos esta Vigília Pascal de mãe de todas as vigílias. Não existe vigília maior para nós cristãos do que esta vigília. Por quê? Porque é a Vigília Pascal. É a mãe de todas. É aquela em que nós celebramos o centro da nossa fé, que é a ressurreição de Jesus. Por isso, a mãe de todas as vigílias. Depois da liturgia da palavra, mostrando toda a história da salvação, nós temos a liturgia batismal. Então, nos lembremos, lá era o fogo no início, agora é a água. Porque a água, ela quer dizer o quê? Vida nova. A partir do momento em que nós proclamamos que Jesus ressuscitou, nós podemos dizer, agora nós também ressuscitamos. E por isso somos batizados, porque a teologia do batismo diz assim: no batismo, nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Então, todos nós que somos batizados, segundo a teologia da igreja, segundo a interpretação que a igreja faz, nós fazemos isso. Morremos com Cristo, entregamos a nossa vida com Ele, até o mais profundo do nosso ser, e retomamos a vida, que é a vida nova, é uma vida totalmente diferente, que é a vida de Jesus doada por todos nós. Então, o batismo faz isso. Nós nos encontramos plenamente na pessoa de Jesus, entregamos a nossa vida como Ele, participamos da sua morte, da sua entrega e também agora da sua ressurreição. Por isso, então, nós temos a liturgia batismal nesse dia. Não há dia melhor para dizer, olha, nós estamos renascendo, estamos com a vida nova, trazida com a força da ressurreição de Jesus no meio de nós, que está vivo no meio de nós. E a última parte da liturgia do sábado, da Vigília Pascal, é a liturgia eucarística. E, claro, já é a missa, a Eucaristia, ela é consagrada novamente, e aí as pessoas recebem a Eucaristia. E aí terminamos, então, esse momento da Vigília Pascal. Tão significativa, tão rica em simbolismo. Tem muito mais símbolo que se nós formos falar aqui, talvez nós não terminemos aí o nosso momento, mas é muita riqueza para nós cristãos vivenciarmos essa Semana Santa. Então é nesse momento, no sábado de Aleluia, que acontece a bênção final, porque acaba o tríduo. Aí terminamos o tríduo, começamos lá na quinta, passamos pela sexta, e agora no sábado, ao proclamarmos já essa ressurreição de Jesus, aí sim tem a bênção final, porque nós estamos terminando o tríduo pascal. Então é como se fosse uma única celebração mesmo, Marta. Nós começamos na quinta e terminamos no sábado com a bênção final. É uma única celebração, muito significativa e muito rica para a nossa vida de fé. E chegamos ao domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. Nós, as pessoas, de uma maneira geral, pensamos lá no tal do ovo da Páscoa e ficamos preocupados com o nosso chocolate, se vai ser meio amargo, ao leite ou branco. Mas para os cristãos, o que representa, o que é o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição?
Olha, o domingo da ressurreição é a celebração mais importante para a fé cristã. Por quê? Porque a partir da Páscoa de Jesus, a nossa fé, ela tem todo sentido. Porque vejamos bem, se não fosse a Páscoa de Jesus, a morte teria vencido. Na sexta-feira, quando Jesus teria morrido e quando a comunidade se voltou para isso pensando, nossa, acabou aquele que veio para nos dar a vida nova. Muito pelo contrário. Então a Páscoa quer dizer para nós, a vida vence a morte. É a celebração mais importante para nós, porque a nossa fé ela está alicerçada na ressurreição de Jesus. E por quê? Justamente por conta disso, porque a vida é maior do que a morte. Não é a morte que tem a última palavra, não é o pecado que tem a última palavra, é a ressurreição, é a Páscoa de Jesus. E por isso ela se torna a centralidade da nossa fé. Aliás, muitas pessoas pensam, e aí é para puxar a orelha do catequista, se ele ensina que a maior festa cristã é o Natal. Não é o nascimento de Jesus. É o nascimento sim, mas na Páscoa. É essa vida nova que Deus nos dá através do seu Filho Jesus Cristo, na ressurreição de Jesus, que é a festa mais importante para nós cristãos. Claro que o Natal é importante, tem todo o seu simbolismo, é Jesus que veio para habitar no meio de nós, ele que nasceu da Virgem Maria. Porém, a celebração mais importante para nós cristãos e a centralidade de toda a fé cristã é a ressurreição, a Páscoa de Jesus. Não teria sentido a nossa fé nenhuma, e isso Paulo vai dizer à comunidade dele, várias comunidades, dizendo, olha, a nossa fé é a Páscoa de Jesus. Ela está alicerçada aí, porque não teria sentido algum a nossa fé sem a Páscoa. Porque não podemos em nenhum momento pensar que a vida que vem de Deus, ela é menor do que a morte e o pecado. Muito pelo contrário. É a vida nova que Deus nos dá, esta está em primeiro lugar. E por isso é muito importante que nós lutemos pela vida em todos os sentidos. Porque nós chamamos o domingo da ressurreição de Páscoa. É importante salientar que a nossa igreja, os discípulos e o próprio Jesus eram judeus. É importante que se diga isso. Então, eles têm toda a tradição judaica presente na vida deles. Essa cultura não se apaga, muito pelo contrário. Até hoje as nossas celebrações, como por exemplo, hoje não, mas o abraço da paz, vem da tradição judaica. A celebração em torno da mesa, a refeição que Jesus fez com os discípulos é da tradição judaica. E eles celebravam isso. Claro que depois nós adaptamos. E a Páscoa, ela era uma celebração agrícola, inicialmente. Então, imagina, aquela festa da colheita que trazia vida para o povo, porque o povo se alimentava daquilo que plantou, era Páscoa. Para eles era um momento de celebrar a vida nova. Por quê? Tudo aquilo que nós trabalhamos, tudo aquilo que nós colhemos, aquilo que nós plantamos, está aí a nosso serviço. E nós temos vida por conta disso. E a Páscoa começa aí, é uma celebração da colheita, pelos frutos da colheita, um agradecimento a Deus por tudo aquilo que Deus permitiu que acontecesse na festa da colheita. Depois, ela se torna a festa da libertação da escravidão do Egito. Aí sim, num segundo momento, a Páscoa, que é o quê? É a vida nova também. Quando esse povo que foi escravizado no Egito, eles saíram de lá rumo à libertação, rumo à vida nova, eles chamaram também de Páscoa, vida nova. E depois os cristãos, por conta de toda essa tradição da vida nova, tanto da festa da colheita como também agora da libertação da escravidão, agora também os cristãos começam a chamar de Páscoa a ressurreição de Jesus. Por quê? Porque pela vida nova que Jesus trouxe à humanidade. E agora de maneira definitiva, porque a Páscoa é única, é a Páscoa celebrada por Jesus. E todas as vezes, e Jesus vai dizer isso na última ceia, todas as vezes que vocês celebrarem, vocês estão resgatando, fazendo memória. E fazer memória, Marta, não é apenas uma lembrança daquilo que aconteceu no passado, é muito mais do que isso. Fazer memória, e isso vem da tradição judaica, significa como se nós estivéssemos celebrando naquele mesmo dia com Jesus e os seus discípulos. Isso é muito significativo para nós. Então não é apenas uma recordação do passado, não é uma lembrança. Celebrarmos a Páscoa
todas as vezes nós celebramos a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus em toda a celebração da Eucaristia que nós fazemos. E proclamamos sempre a salvação que Jesus nos trouxe, a Páscoa realizada por Jesus no meio de nós, em toda a celebração da Eucaristia. Eu agradeço, então, ao padre Jucimar Bittencourt, da paróquia de Santa Bárbara, por participar aqui no programa Multidom, explicando a Semana Santa. Padre, seria possível agora que o senhor desse uma bênção às pessoas que estão ouvindo o Multidom, que não serão só cristãos? O senhor falou da oração universal. Seria possível uma bênção para todos os ouvintes do Multidom? Claro. Marta, eu agradeço muito o convite e também estendo aí a minha oração a você e também a todos aqueles que acompanham esse programa do Multidom. Querido Pai de bondade, nós vos pedimos por todas as pessoas que estão ouvindo neste momento, para que possam sentir o acolhimento da paz, da bondade, do amor que vem de vós, da vossa palavra, que a vossa bênção seja sustento para a nossa vida, para toda a caminhada que nós estamos fazendo aqui. E nós vos pedimos, Senhor, a vossa bênção, para que cada vez mais a nossa vida e a vida de toda a humanidade seja iluminada, que esta Páscoa de Jesus traga vida nova a todas as pessoas, a toda a humanidade. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Muito obrigada, Padre Jucimar, e até uma próxima vez. Eu que agradeço. Até a próxima. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.